Eliane e Carla, no documentário de vocês existe esses, essa aproximação, né, com esses artistas ativistas e eles fazem parte de um coletivo que é chamado Manas, correto? Na verdade, a gente chamou Manas Uhum. o conjunto, vamos dizer, desses personagens. Não é que eles são um coletivo que eles são de diferentes coletivos na vida real, Uhum. mas no filme a gente chamou eles de Manas, que é como a gente nomeava os personagens. Essas 5 personagens, 7, na verdade, são 7 personagens. Acho que tem... Não é um coletivo. A gente se encontrou no filme, mas não somos um coletivo que trabalha, que opera fora a produção do filme. Mas como vocês encontraram todas essas personagens para a formação desse grupo para o documentário? Como que foi o contato com cada um? Foi a partir da ideia das alianças, né? Que a ideia principal do argumento era buscar um espaço possível ou não possível, isso que a gente queria ver acontecer na rua, né? Onde a gente tivesse representantes do movimento da negritude, representantes da luta LGBT e os indígenas. Então a gente partiu dessa linha, vamos dizer assim, do argumento. Então a partir daí a gente começou a pesquisa de personagens que viessem dessa luta, desse ativismo, para convidá-los para compor esse experimento. Mas você, Lili, conheceu eles também na época da ocupação 9 de julho. No ato da ocupação, eles foram... Grupo LGBT, quando a gente continuando o trabalho do Cambridge, né, era Hotel Cambridge, que a gente fez juntas, a gente meio que começou a militar no movimento também, né, no MSTC. Sim. E lá a gente participou de uma das ocupações que hoje é a 9 de julho, que inclusive é uma ocupação referência aqui em São Paulo, né? E quando a gente ocupou o prédio que estava abandonado, um dos grupos que ocuparam era esse grupo LGBT, que é a Tata, que está aí no filme, né? Que ainda ela está com o nome de Vitor. A Preta Ferreira, que também era do movimento, que a gente já conhecia, a Van, e aí... E a Fernanda. E a partir, então, desse primeiro contato com elas dentro da ocupação e sentindo a dificuldade do que é integrar esse movimento dentro de outro movimento de luta, que é da moradia, né? Depois a gente ampliou, e a gente chamou o Gabriel, que é um homem trans, a Ave Terrena, também, que é uma mulher trans, e aí a gente entramos em contato com os indígenas do Pico do Jaraguá, que foi muito incrível, porque depois do filme, o filme promoveu esse encontro, sabe? Entre o pessoal da LGBT, o pessoal da ocupação e os indígenas do Pico do Jaraguá. Sim, e hoje a gente sabe que eles têm muitas ações em comuns, né? Então, isso foi uma coisa boa, assim, uma contrapartida, acho que rolou do filme, né? E, Eliane e Carla, eu me pergunto sobre as dificuldades até mesmo de se apropriar desse espaço urbano, porque embora sejam personagens que já estão habituados, né, com esse ambiente, justamente pelas ocupações, pela militância, eu imagino que a dinâmica é muito diferente quando você tem uma equipe de filmagens, né, nas ruas, principalmente, enfim, né, em um ponto de São Paulo onde existe tantas divergências, né? Então, como foi principalmente o primeiro dia em que vocês ligaram as câmeras? Porque uma vez também tem uma equipe ali, as pessoas que estão nas ruas, né, vão se comportar de uma maneira diferente ali.
Quando a gente começou a pensar nesse filme, a única. Eu me lembro o dia que a Lili falou: eu quero fazer um filme na rua. E a gente fez um filme totalmente fechado no Cambridge, né? Dentro de um território totalmente controlado, mesmo sendo um território de conflitos, né? Mas ao mesmo tempo controlado. Vamos fazer um filme na rua. E aí a gente começou a entender, né, como abordar a rua, porque a rua não é fácil de abordar, né? E você vê no filme também que tem muita violência também na rua, né? Nas ruas de São Paulo existe uma violência. Latente, né? Então era difícil mesmo a gente entender como seria essa produção. Mas umas coisas a gente começou a entender, por exemplo, a dificuldade do som, né? Da captação do som num espaço tão incontrolável e Ruidoso. ruidoso. E aí a gente começou a entender também a importância de da gente assimilar as técnicas, né, do cinema, né? Então, você vê, na maioria dos filmes, você vê a própria equipe lá. A gente não teve, a, como eu diria, a gente não tinha interesse de esconder a equipe ou Porque esconder o boom, entendeu? foi um conceito que a Carla trouxe da direção de arte, que era a ossatura do cinema. Vamos assumir isso que você chamava, né, a ossatura do cinema. E a outra coisa também que eu acho que a direção de arte trouxe, que foi muito bom, foi a estratégia de a gente, o ponto T, que é vamos definir um ponto fixo e a partir desse ponto que a gente chamou ponto T, vamos criar essas encenações para conhecer essa vizinhança, para conhecer esse lugar. E aí a gente foi fazendo ensaios gravados justamente para entender esse lugar, né? Até que elas ficassem muito à vontade ali, né? E aí a gente também Não pode e continuar. aí a gente também criou, Desculpa. imagina. E aí a gente também criou esse conceito dos dispositivos, né? Para poder provocar uma interatividade com o público passante. Por exemplo, a arara que a gente vê, né? Que eles se vestem para compor as fotos, né? Dava para fazer muito mais coisa, né? É que essa coisa é incrível, né? Porque são projetos que, na verdade, demandam mais tempo, e o tempo do cinema, às vezes, ele é curto, né? Pela questão até financeira, para manter a equipe inteira ali. Mas acho que a gente fez o que era possível. E, enfim. A gente sempre optou por um trabalho experimental, né? Bem experimental. Todo ele foi muito. Se construindo ali, nos embates, inclusive internos, né? Porque assim, né, eu lembro que foi muito incrível o dia que a gente levou as manas, né, o universo LGBT para dentro da aldeia indígena. Uhum. Como é que seria esse encontro? E foi assim surpreendente lá dentro da aldeia, porque até acho que foi muito diferente da rua, né, que foi mais disperso ali por a gente estar dentro da mata da aldeia lá ali no Pico do Jaraguá. Foi assim, a gente não conseguiu colocar no filme um décimo do que rolou naquele encontro, sabe? A questão de como que os indígenas viam a questão Dos dos LGBTs. LGBTs, que não tinha esse nome, né? Mas como que e era Aliás, era até engraçado, porque dentro da linguagem deles, dos indígenas, eles tinham uma certa dificuldade de nomear essa, os LGBTs, né? Então, eu acho que, na verdade, assim, o filme foi uma forma de abrir
esse caminho, né? Essa relação entre esses dois grupos, né? E o que eles têm em comum? Então, por exemplo, quando a Ave fala da Operação Tarântula, é em cima da escuta dela a respeito do que a Sônia, né, que é da Aldeia Guarani, falava do relatório Figueiredo, na época da ditadura militar. Então, eles se descobrirem perseguidos por questões tão diferentes, mas quem perseguia era o mesmo sujeito, vamos dizer assim, sujeito histórico. No caso, era aquele governo fascista, enfim. Então, esses pequenos pontos que a gente foi identificando como lugares possíveis das alianças acontecerem, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação dentro do que é produzido, principalmente na cinematografia brasileira, justamente o que se denomina como um cinema manifesto, porque acredito até mesmo por conta dessa facilidade dos suportes e também dessa necessidade de, enfim, dar mais vozes a esses grupos que são de minorias, que são oprimidos pela sociedade. Eu penso que esse documentário ele acaba sendo até mesmo uma extensão do que vocês fizeram em Air Hotel Cambridge, que ali já existia, né, essa mistura de ficção com a realidade, de ficção com a realidade. E aqui nós temos um registro que, enfim, ele se lança, né, para o espaço urbano para lançar todas essas discussões de grupos que são de minorias e que são oprimidas também. Então, como vocês avaliam esse movimento cada vez mais crescente, né, de um cinema manifesto, digamos assim? Aí você vai completando. Então, eu acho que assim tem várias coisas. Acho que isso é um reflexo de uma época, porque quando a gente começou a fazer cinema, é impressionante, né? Sei lá, se você pensar 20 anos atrás, o jeito de fazer cinema, a impressão que tinha é que não existiam essa multiplicidade. A impressão que se tinha. Então, era aquela coisa, era um jeito de fazer cinema que você sentava na mesa, fazia o roteiro, falava os temas sobre os personagens que você queria representar, chamavam, a maior parte chamavam os atores para fazer aqueles personagens. Claro que já tinha um cinema sendo feito assim, o Chris Marker, né, o Jean Rouch, havia todo um cinema, mas não era o que se via na maioria. Não era um cinema que predominava, ainda era o cinema de personagens, de roteiros de uma mão só, vamos dizer assim, né? E o que eu acho que foi acontecendo nesse período é que começou a ficar, e eu acho que isso tem a ver com as tecnologias, muito a ver, talvez o lado mais positivo das tecnologias é que esses grupos começaram a aparecer por eles também. Eles começaram, por exemplo, quando a gente começou a fazer a pesquisa do filme, a gente não inventou nenhuma roda, a gente já tinha um grupo LGBT, por exemplo, a Renata Carvalho, a Helena Vieira, elas estavam aí falando pela voz delas própria. A Helena tem um blog, tem o que isso já está existindo, tornar visível, está vindo para cima, vamos dizer, para a tona, a rede tão complexa e diferenciada que compõe a nossa realidade e que eu acho que as tecnologias, de certo modo, colocaram isso mais em evidência. Essas lutas já vêm de muitos anos, não é agora que eles estão lutando, né? Imagina, os indígenas há 500 anos, os negros também, né? Os LGBTs também, isso não é novo. Talvez o que é novo seja isso, a visibilidade que eles estão tendo e a consciência, que eu acho que isso a gente enfrentou na pele, esse conflito fazendo o filme, a coisa de quem é a voz. Lugar de fala. Lugar de fala. Mesmo a gente dirigindo o filme, a gente somos quem? Pessoas brancas, classe média, cisgêneras, privilegiadas, que num dado momento, como diz o Gabriel,
Lodge, uma das manas, ele fala que no caso desse filme houve um hackeamento do lugar de fala. Mesmo a direção sendo de privilegiadas, brancas, cis, classe média, a gente meio que deu a voz para eles falarem deles mesmos, né? Então, a questão dos indígenas, por exemplo, a gente foi até eles. Os LGBTs também estão com a voz deles por eles. E não é uma coisa simples, porque, por exemplo, mesmo a gente tendo essa intenção, tem que lembrar o terceiro diretor, que é o Beto Amaral, que ele não pode estar aqui com a gente, né? Mas que também ele é gay, mas é um homem branco, classe privilegiada. E durante as filmagens aconteceram muitos embates internos. Eu acho que a gente aprendeu muito, inclusive o que uma vez você falou, Carla, a questão que a Judith Butler fala da jurisdição da linguagem. Uhum. Estrutura jurídica da linguagem. Que a gente não sabia. Sabe? Difícil, né? Por exemplo, um exemplo disso, quando você fala, como eu corri esse erro, e eu assumo isso aqui porque eu acho que é uma forma pedagógica, porque a gente aprende pelos erros. Então, eu falava o travesti. Toda vez que eu falava isso no set, você não imagina, era quase... Eles detonavam, falavam assim, como é que você vai fazer um filme sobre esse assunto e você falar o travesti? Então, você não está entendendo nada. E aí, toda a paciência para correr atrás. E também mais simples, né? Por exemplo, quando você fala o homem vai à lua, nesse filme, na relação com elas, porque elas nos corrigiam muito, eu comecei a entender o que está por trás dessa frase, sabe? O homem vai à lua, porque é só o homem que vai. Não é a humanidade, né? Quer dizer. Ou porque quando tem um grupo de pessoas e pode ter várias mulheres e um homem, no plural você denomina o homem. Joga para o masculino. Então, nisso você já está falando de um lugar de fala, né? É o famoso todos, que agora está virando todes, como uma forma de tentar conscientizar que a linguagem tem o poder se internaliza na linguagem, né? E também é complexo, porque a gente também tem os nossos preconceitos, né? Então foi um embate muito difícil no dia a dia, né? Eles olhavam para a gente, elas, porque o correto seria elas. Elas olhavam para a gente, tipo, são brancas, são cis, são privilegiadas, por que vão querer falar desse assunto, né? Então, também tinha essa questão entre nós. E, com o tempo, a gente foi se aproximando com a vontade muito, de aprender, com a vontade de criar as alianças, né? Porque a gente entende também que a linguagem do cinema, a linguagem artística, ela facilita, né? Essa disposição de querer quebrar barreiras, quebrar preconceitos. O documentário ele deixa muito evidente que em relação ao local de fala, né? Porque sempre quando falamos de preconceitos, cada grupo, né? Cada conjunto vive um universo totalmente diferente em relação a esse enfrentamento de preconceitos, né? Quando falamos das mulheres, quando falamos dos pretos, quando falamos dos indígenas, dos trans, são universos que estão lidando ali com conflitos, às vezes, diferentes, né? Então, dentro da coleta desses depoimentos, dessas discussões que são externadas no documentário, vocês conseguem
avaliar algo que possa ser uma solução que é possível ser encontrada, além de reconhecer o próprio privilégio, dar espaço para essas vozes serem ouvidas? Eu acho que é o reconhecimento, isso que você fala, o que une, sei lá, cineastas brancos da classe média privilegiada com indígenas, com a negritude, com o universo LGBT. O que existe de comum entre todas essas diferenças? Uhum. Eu acho, eu tenho cada vez mais claro que é o desejo de estar vivo, fisicamente, não só culturalmente vivo, fisicamente. Porque o que está acontecendo hoje? As pessoas, literalmente, a gente chegou num tal estágio de dominação ideológica, política, cultural de um só poder, vamos dizer assim, que é o reflexo do que essa sociedade econômica competitiva, devoradora, extremamente monetarizada, onde tudo é dinheiro, tudo isso tem provocado o quê? Literalmente, morte. Morte. Hoje, a gente sabe que as pessoas estão morrendo pelo Covid. Logo mais vai vir outra epidemia. Por quê? Porque não estão parando o desmatamento por causa da Covid. Os indígenas seguem morrendo, os pretos das periferias seguem morrendo, os brancos, classe média privilegiada, vão morrer, já estão morrendo, e vão morrer mais. Morrendo menos, né? Morrendo menos, mas a gente já está tendo a percepção que é o seguinte: a hora que não existir trabalhador fazendo falta, ele começa que é tudo uma conexão, está tudo interconectado. E se, por exemplo, acaba a cultura do campo, as queimadas que estão acontecendo, vai faltar comida. E o branco não vai lá no campo porque ele não sabe plantar, não sabe fazer. A Carla está aqui, a gente está pensando o que é você manter um pé de alface vivo. É dificílimo, exige técnicas. Então, só para terminar essa resposta, assim, o que provoca a gente querer fazer isso é a consciência de que somos muito diferentes, mas tem uma coisa que nos iguala, que somos todos subjugados sobre o mesmo sistema que vai vitimizando grupo após grupo após grupo, segmento após segmento, que é a luta de classes, que a gente está vendo cada vez mais desigual. Então, se a gente não acordar, nem você aí, Alex, você está preso, a gente está aqui preso, olha que louco, a gente fazendo um festival de cinema, onde a gente não tem mais os corpos presentes, a gente está intermediado pelas telas, e mesmo assim a gente parece não acreditar que a coisa é muito grave. É muito grave o que está acontecendo. Então, as alianças, a gente acha que é a única maneira de tentar essa luta para um lugar comum, sem eu querer, eu nunca vou lutar pelo que luta uma LGBT, então nunca vai ser a mesma da negritude. Não, mas é porque, nossa, você sabe, Alex, eu vou te falar, tá falando para minha irmã aqui, que, eu entrei numa depressão, porque é difícil você ficar, existe um ambiente, um clima ao redor da gente, não sei se você percebe isso, mas que a gente tem que se cuidar muito, porque é muito duro isso, né, que está acontecendo. Está com problema de tempo. E só para finalizar, porque acho que eu recebi uma notificação aqui do Zoom sobre a finalização da conversa, imagino que deve ser muito difícil, né, fazer a premiere desse filme, né, dessa maneira à distância, e principalmente por conta das discussões que ele levanta, né? Seria muito bacana, por exemplo, ter vocês duas ali no fim de uma sessão dialogando com o público, né?
Então, como vocês se sentem em relação a esse momento, se vocês estão ansiosos com a possibilidade, né, de finalmente tudo voltar ao normal e vocês conseguirem traçar, né, uma trajetória comercial e física para o documentário? Ai, somos otimistas. A Lili aqui soprou no meu ouvido. Acho que a gente não vai voltar ao normal tão cedo. Nunca tudo será como antes, né? Porque a gente tem muitas sequelas que a gente não consegue ainda dimensionar. Mas eu acho que o filme já levanta uma reflexão muito contemporânea, muito atual, né? Se a gente hoje falar da nossa identidade como um país, como uma nação, a gente está entendendo que somos feitos de todos esses segmentos, né? Que essa pluralidade é necessária para a sobrevivência planetária. Aliás, o conceito da agrofloresta é pluralidade. Pluralidade. Então, eu acho que o filme traz pelo menos levanta essa questão, né, de como é importante essa pluralidade para a gente continuar existindo. Senão, essa vai ficar muito, né? E a gente já está entendendo para onde que leva, né, toda essa normatização, né? Bom, Carla e Eliane, eu agradeço a disponibilidade por essa entrevista e desejo que tenhamos outras possibilidades de discutir o documentário, seja à distância ou mesmo presencialmente.